Paz e luz, muita paz, muita luz no teu caminho. Então vamos estudar aqui, vamos meditar no livro de Deuteronômio, o Velho e o Novo Testamento. O Velho Testamento, ela conta a aliança que Deus fez com Israel e conta o que foi que aconteceu com Israel como nação perante o cumprimento dessa aliança entre Deus e a nação de Israel, vinda do grande patriarca Abraão, Isaac e Jacó. Geralmente eu cito os três, né? O Novo Testamento, ela cita o cumprimento das promessas que Deus fez à nação de Israel e mostra Jesus Cristo cumprindo a lei e vindo morar entre nós como cumprimento da promessa do Senhor. No Velho Testamento existem coisas que não valem mais para nós, porque foi para aquela aliança. E o Novo Testamento é, na verdade, de fato, o nosso relato. Mas tanto o Novo e o Velho Testamento nos revelam verdades. E tem partes no Velho Testamento que são esclarecedoras em demasia. Por exemplo, uma delas é por que Deus expulsou o povo de Canaã da terra de Canaã, os filisteus, amorreus, heteus, os cananitas, os filhos de Canaã. Quem eram esses povos? Por que Deus agiu na vida de Israel até a chegada do Messias? Por que essa intervenção e essa ação do divino em Israel? Israel seria melhor do que as demais nações? Então vamos ver agora o que a Bíblia, o Velho Testamento, diz acerca disso, para que possamos compreender o que de fato aconteceu na antiguidade. Vamos lá. Vamos começar lendo aqui em Deuteronômio, ou seja, a segunda lei, Deuteronômio capítulo 7, versículo 7. Vamos lá. Diz assim: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera aos vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão do poder de Faraó, rei do Egito. Então, diz logo assim, não vos teve o Senhor afeição, ou seja, essa afeição, que lá na frente ele disse que amava Israel, mas essa afeição ou seja, Deus não ama o israelita mais do que o japonês. Deus não ama o israelita mais do que o chinês. Deus também não ama o israelita mais do que o brasileiro ou qualquer outra nação. Deus ama igual. Mas por que houve essa escolha de Deus da nação de Israel? Mas aqui é bem claro. Porque éreis o menor de todos os povos. Israel era uma tribuzinha, né? Se nós fôssemos olhar no prisma humano, uma tribo de nômades no deserto, insignificante aos olhos humanos. Como é que se tornou uma nação tão influente, né, e tão poderosa, porque ela influencia todas as outras nações, está no poder, tem a La Prata, a grana, mas o que foi que houve? Justamente isso. Deus fez um pacto com Abraão. E esse pacto visava trazer o Messias para salvar todos os homens. E com isso Israel iria receber algumas benéficas. A ação do Deus Todo-Poderoso iria ser com ela. E encontramos aqui várias partes esclarecedoras nesse texto de Deuteronômio, que significa a segunda lei. Vamos agora para o capítulo 8, que diz assim, capítulo 8, versículo 14: não se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Aqui já era Deus alertando o povo, que depois que eles fossem ricos e poderosos, que eles não esquecessem do Senhor e não fossem servir a outros deuses, porque certamente eles iriam ser destruídos como as nações que diante deles estavam. Então, diz assim,
no versículo 17 do capítulo 8. Não digas, pois, no teu coração, a minha força, o meu poder, o poder do meu braço, me adquiriram estas coisas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que dá força, o que te dá forças para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Então, Deus deixa bem claro, quando você adquirir riquezas e crescer, não diga, foi o meu braço, a minha força que conseguiu isso. Mas te lembrarás que foi o Senhor que fez essas coisas, porque é Ele que vos deu força. Encontramos várias guerras no deserto, e uma dessas guerras lá no deserto, nós percebemos que quando Moisés levantava as mãos, o povo de Deus vencia, né? Israel vencia. Quando Moisés abaixava a mão, Israel perdia, mostrando que existia uma espécie de sorte sobre Israel, que não era o poder da espada, o tamanho da espada, o tamanho do guerreiro que dava a vitória, mas existia algo espiritual que fazia com que Israel vencesse aquelas batalhas. Ele diz assim, ó, se esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires e os adorares, que eram deuses terríveis, sacrifícios humanos, protesto, isso é liminar. Hoje contra vós outros que perecereis. Então há um protesto, há um liminar, que se diz, olha, se você manter o seu acordo, tudo bem. Agora, se não manter, vocês serão eliminados. Porque o povo que estava ali era mais forte do que o povo de Israel. E diz assim, como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porque não quiseste obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Então há um acordo entre Israel, havia um acordo entre Israel e Deus. E esse acordo tem dois lados, é uma aliança entre os dois lados, né? Olha só, ouve, ó Israel, tu que passas hoje o Jordão, para entrares a possuir as nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e amuralhadas até os céus. Então Deus fala, olha, ouve Israel, tu que passas o Jordão para possuires a terra que o Senhor teu Deus está te dando, cidades enormes, homens enormes, porque os cananeus eram de origem grega, eram os galegões de 2,5 metros, isso um homem normal, porque tinha os anarquins também, que chegavam a 4, 5 metros de altura. Pois bem, cidades com muralhas enormes, povos fortíssimos. Como é que Israel iria vencer esses povos? Através do Senhor. E quem eram esses povos? Eles mereciam ser, eles iriam ser destruídos, porque eram povos maus, de índoles maus. Não era só questão da idolatria, não. É porque eles tinham muitas coisas ruins que quebravam os estatutos de Deus, da natureza, da vida. E a própria Bíblia diz que a terra vomitou este povo, a terra rejeitou, porque era um povo nojento, né? E diz assim, ó, né? Ou seja, o povo grande e alto, filho dos anarquins, continuando, capítulo 9, versículo 1 e 2. Eu li o 1, agora vamos ler o 2. Povo grande e alto, filho dos anarquins, que tu conheces e de que já ouvistes, quem poderá resistir aos seus filhos de Enarque? Então eram gigantes. Sabe, pois, o Senhor teu Deus, que passa diante de ti, é fogo que consome e os destruirá, como foi prometido. Diz assim no versículo 4, quando, pois, o Senhor teu Deus os tiver lançado de diante de ti, não digas no teu coração, olha bem, por causa da minha justiça é que o Senhor trouxe a esta terra para possuir, porque pela maldade dessa geração é que o Senhor os lança diante de ti. Então, pela maldade daquele povo, era que o Senhor estava lançando de diante dele aquele povo mau. Não é por causa da tua justiça, nem pela tua retidão, nem pela retidão do teu coração, que entras a possuir esta terra.
mas pela maldade destas nações, o Senhor teu Deus as lança diante de ti, e para confirmar a palavra do Senhor teu Deus, jurou ao teu pai, Abraão, Isaque e Jacó. Então Deus deixa bem claro aqui. Não é pela justiça própria de Israel, não é porque o homem israelense é melhor e mais justo do que os demais. E diz mais, é um povo de dura cerviz, que adorou o bezerro de ouro, que é o Beuzebu, no deserto, que afrontou Deus muitas e muitas vezes. Rebeldes foste contra o Senhor desde o dia que vos conheci. Então, está bem claro aqui o que está escrito no livro de Deuteronômio. Rebelde fostes contra o Senhor desde o dia que vos conheci. Não é por causa da justiça. Alguns irmãos exaltam muito a figura de Israel. O judeu, Israel. Israel é uma nação abençoada. E ela tem alguns privilégios. E o que ela fez foi muito bem pago. Diga-se por passagem. Israel hoje come o melhor da terra. E os Illuminati são judeus. O domínio deste mundo está nos bancos. E os bancos são de origem judias. E são dominados por raças judias. Bem, glória a Deus, eles receberam a la prata o pagamento que mereciam. Não é pela justiça deles, mas pela promessa. Então houve um acordo. Foi batido lá nos céus um acordo. E este acordo tinha uma parte de Israel, que veio de Abraão, e teve uma parte de Deus. E Deus sempre cumpriu essa promessa. O povo de Israel foi rebelde, de dura cerviz. Muitas vezes foram de encontro ao Senhor e aos seus interesses, por causa de Beuzebu, que era o bezerro de ouro, por causa das riquezas, da idolatria e tudo mais. Mas havia uma promessa. Porque Deus iria trazer a este mundo o Messias, o segundo Adão, para salvar a humanidade. Continuando, capítulo 9, versículo 6. Vamos lá. Olha, sabe, pois, que não é por causa da tua justiça, diz novamente. Não é porque Israel é melhor, mais numerosa. O povo inteligente. O japonês também é inteligente. E muito. O brasileiro também é inteligente. O chinês inventou a pólvora, a porcelana, o vidro, as armas, a menturação de dentes, né? E a borracha. Ou seja, um povo desse é um povo super inteligente. E Deus deixa bem claro aqui, ao contrário, era a menor das tribos. Era uma tribo nômade. Sem o Senhor, Israel não passaria de um povo insignificante perante as demais nações. Mas é o Senhor a sorte de Israel, como é a sua sorte hoje. E graças a Deus, e esse povo que foi usado, que temos hoje aqui em nossas mãos, a Bíblia Sagrada. Glória a Deus, você tem nas suas mãos a Bíblia Sagrada. Aí a pessoa diz, não, mas aquele povo de Canaã, coitadinho, os bichinhos, ai meu Deus do céu, os bichinhos lá, coitadinho e tal. Aquilo ali eram safadões. Como o povo de Sodoma e Gomorra eram estupradores. Eles estupravam todas as pessoas que passavam em seu território. Sodoma e Gomorra estava infringindo a lei da humanidade. Ele estava deflorando pessoas que passavam por ali. O cara passava por ali e ele era usado, serviciado sexualmente pelos sodomitas. Aí vem os ateus, querendo botar culpa em Deus. Deus teve que agir com esses caras porque eram safadões. No caso de Canaã, apesar do povo ser bonito, de olhos azuis, 2,5 metros, coisa linda, vindo lá da Grécia, eles imigraram 2000 anos antes da entrada do povo de Israel em Canaã, eles vieram da Grécia. E este povo grego se estabeleceu ali, de origem do filho de Noé, Canaã, do neto de Noé, Canaã. Então Deus resolveu, a Bíblia dizendo que a própria terra o expulsou. Ou seja, a própria terra, a própria natureza os rejeitou. Porque eram dignos disso, eram dignos de rejeição. Olha bem,
Continuando. Capítulo 9, versículo 6. Sabe, pois, que não é por tua justiça, não é porque o judeu é mais santo, melhor. A nação de Israel, principalmente hoje, é igual a qualquer outra. Não, você está aí fazendo a discriminação. Discriminação é dizer que eles são maiores do que a gente. Isso é a discriminação. Eles são iguais. Eu não sou maior do que eles, nem eles são maiores do que nós. Israel não é maior do que o Brasil, Israel não é maior. Não, ela tem um poder político muito grande. E a sua geração está infiltrada no poder no mundo inteiro. Glória a Deus. Porém, você vai lá em Israel, hoje a nação de Israel é uma nação como qualquer outra. Né? Tem prostíbulos, tem todo tipo de gente que tem nas nações comuns, tem lá em Israel. Mas tem aqueles caras que ficam balançando a cabeça lá no muro, tal, aquilo ali é demais, aquilo ali é demais. Aqui, isso é fanatismo, meu amigo. A nossa fé é em Deus. Nós adoramos a Deus e respeitamos e oramos por Israel, para que haja paz em Israel. Mas Israel não é melhor do que ninguém, não. Tem pastor que só falta morrer, não Israel, Israel. O que Israel fez por você, a não ser cumprir uma aliança que ela descumpriu várias vezes, mas Deus manteve uma aliança com Deus. Ela foi tremendamente beneficiada. Não foi de graça, não. Hoje eles estão comendo o melhor da terra. A grana na Suíça lá, que dizem que são deles de Hitler, né, vai enriquecer muito o povo de Israel. Mas eles não são melhor do que a gente. Eles vão ganhar dinheiro e vão ganhar muito mais. Tem um anjo acompanhando Israel desde aqui do deserto. E que esse anjo é uma nação abençoada. Deus falou para Balaão, não vá contra Israel porque é uma nação abençoada. Amém! É abençoada. Mas pelo fato dela ser abençoada, o povo israelense não é melhor do que o povo do Japão, da China. Eu repito isso porque a China é o país mais populoso do mundo. Não, a salvação pertence a Israel. E depois vem, não, a salvação pertence à Igreja Católica. Não, a salvação pertence aos evangélicos, aos crentes, aos protestantes. Todo mundo quer tomar posse da salvação. Mas a salvação pertence a Deus. E a todo aquele que crê. E todos irão passar pelo juízo final. E vão ser julgados mediante o Cordeiro. Ah, não, eles não são crentes, são salvos. Então vai ter mais gente chinês no céu do que outros povos. Porque não é da religião da salvação. A salvação é a maior polêmica que existe. Porém, o que nós vemos aqui é uma aliança que Deus fez para trazer a salvação a este mundo, chamado Jesus Cristo. Olhando bem, Jesus Cristo também não era de raça pura judia. Jesus Cristo tinha a raça cananita no meio. Né? Raabe, a meretriz, a mulher de Davi, né? Betseba, mãe de Salomão. Então entrou na genealogia de Jesus outros povos que não era explicitamente judia, mostrando que a salvação não é hereditária. O cara diz, não, peraí, esse cara é judeu, está salvo. Aquele cara é japonês, está lascado. Aquele cara ali é brasileiro e vai para o inferno. Se não se converter, agora aquele ali é judeu, nem precisa se converter, porque isso é bobagem, isso é balela. Deus não teve afeição. Está aqui no versículo 7 do capítulo 7 do Deuteronômio. Deus não fez separação. O que aconteceu foi uma aliança entre Deus e Israel. Podia ser entre Deus e o Japão, entre Deus e a China. Mas Abraão, que era o patriarca da fé, resolveu aceitar e fazer. E acredito, ele até convidou Deus naquele sacrifício onde passaram-se as luzes entre os pedaços cortados dos animais. Ele fez um pacto com Deus. E esse pacto veio e se cumpriu em Cristo Jesus. Glória a Deus. Mas aqui, capítulo 9, versículo 6. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és povo de dura cerviz. Isso aí está aqui na Bíblia. Está aqui na Bíblia. É um discurso atribuído a Moisés. Aqui, ó. Foi Moisés que falou. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuir.
pois tu és povo de duras de serviço. Ah, Deus deu a terra porque o povo de Israel fica balançando a cabeça lá no Muro das Lamentações. Não, isso aí é questão da religião própria deles. E também não vê com essa onda, porque eu sou judeu, eu sou melhor do que tu. Não existe negócio, ninguém é melhor do que ninguém não, meu amigo. Não é porque você tem dinheiro lá prata, ou tem uma letra, ou tem um Torá, ou Torei, ou Torá. Não tem problema. Ninguém é maior do que ninguém, a salvação é para todos. Perante o Senhor Deus, não existe grego, citra, ou povos gentios. A salvação é para todos. Ah, graças a Deus que Israel rejeitou Jesus. Se Israel não tivesse rejeitado Jesus, a gente estava tudo lascado, ia tudo para o inferno. Que conversa! A nossa salvação não é resto de nenhuma nação. Se Israel tivesse aceitado o Messias, Israel seria a igreja. Como de fato a maior parte da igreja foi israelense, foi judia, foi de vínculo de Abraão. Paulo tinha as duas nacionalidades, romana e judia. E o resto dos discípulos eram todos judeus. Pois bem, se houvesse uma aceitação dos judeus, haveria uma salvação para todos do mesmo jeito. A salvação sempre foi para todos. Agora, o que Deus fez? Deus isolou um povo para trabalhar com aquele povo ali, porque não dá para trabalhar com todo mundo não. Se o povo deu tanto trabalho a Deus, imagina o planeta inteiro. Então Deus fez um centro ali, e naquele centro Deus começou a trabalhar, e todos os mandamentos e ordenanças que Deus exigiu, já que Abraão deu esse direito, foi para benefício do próprio povo. O povo foi beneficiado pela lei de Moisés, pela lei dos seus patriarcas. E a lei foi dada por anjos. Deus, através de intermediários, entregou para Israel anjos. Existia a coluna de fogo, anjos desciam, falavam, interviam, lutavam, matavam e tudo mais. E Deus fez um pacto: teus inimigos serão os meus inimigos, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então isso que é um pacto entre o divino e o humano. E esse pacto Deus cumpriu à risca. Mas vamos lá. Então eu vou ler novamente para você ficar por dentro disso aí. Olha bem. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, pois é povo de dura serviço, povo teimoso. Lembrai-vos e não vos esqueçais de que muito provocaste a ira do Senhor vosso Deus, e no deserto, desde o dia em que saíste do Egito, até chegaste a este lugar, rebelde fostes contra o Senhor. Rapaz, se fosse pela justiça de Israel, próprio Israel estava frita. Foi pela a promessa. Israel deu muito trabalho a Deus, a tal ponto de Deus querer exterminar esse povo. E até o Senhor Jesus, chegando perto do Senhor Jesus Cristo, aqueles caras encheram o saco de Jesus com conversa, tentando matá-lo, tentando pegar ele em alguma coisa. E Israel matou todos os profetas da Bíblia. Israel matou todos os profetas da Bíblia. Israel tinha o costume de matar o cara e depois acreditar no cara. E Jesus Cristo disse isso: vós que matais os profetas que a ti são enviados, será cobrado de vós o sangue de Abel, dando a entender que Israel seria uma raça de Caim, até Zacarias, que matasse entre o altar e o templo. Pois bem, é a promessa, meu amigo. Nós não podemos adorar Israel. Respeitamos e amamos Israel, gostamos de ir lá, coisa linda, né? Deixamos muita lá prata, muita grana lá, muito dinheiro, mas não devemos idolatrar lugar santo. Jesus pisou ali e saltou acolá. Mentira, às vezes a gente não sabe. Ninguém sabe. Israel passou 400 anos abandonada, só tinha rato e raposa. Os romanos acabaram com Israel. Nós não sabemos onde Jesus pisou, qual foi o lugar que ele foi batizado, se aquele túmulo era realmente de Arimateia. Poucos lugares podemos identificar, o resto é tudo conversa fiada de alguns historiadores que acham: não, eu acho que Jesus Cristo se deitou aqui, pulou por ali, passou por aqui, saiu ali, e os caras ficam tudo chorando: ah, meu Deus do céu, vai lá, Jesus pisou aqui. Não sabe, meu amigo, não sabe. Então, pois bem, diz assim, olha: pois em Horebe tanto provaste a ira do Senhor,